Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos abrir no capítulo de número 1. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus, pedimos ao Pai que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Fala conosco, orienta-nos, ó Deus, nessa noite, que possamos entender, compreender a Tua palavra, Senhor, e que ela possa encontrar lugar em nossos corações de tal maneira que produza frutos de arrependimento, que produza mudança de vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a perícope, o texto aqui, esta porção de 1 Coríntios 1, de 1 a 9, é a introdução da carta paulina. Uma introdução de uma carta no contexto em que Paulo vivia sempre tinha a mesma estrutura. Uma carta, quando escrita naquele contexto, vocês podem imaginar, era para ser entregue num papiro, não é? Um papiro. E papiro, ele era enrolado. Hoje você escreve uma carta, nem usamos mais correio, né? Escrevemos um e-mail, né? Temos toda a nossa estrutura própria para escrever um e-mail. Para o contexto grego-romano, a carta tinha sempre a identificação do remetente, logo de início, o destinatário e uma saudação. E aqui é assim que Paulo começa. Ele se identifica, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. O interessante nas cartas de Paulo é que ele não se contenta apenas a se identificar ou a uma identificação comum. Ele faz toda uma identificação teológica, uma apresentação do conteúdo teológico e de todo o envolvimento bíblico-teológico de quem está escrevendo e para quem ele está escrevendo. Então ele diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. E o irmão Sóstenes. Provavelmente aqui, Sóstenes aqui é o mesmo de Atos, capítulo 18, versículo 17,
que era um principal da sinagoga de Corinto, que foi espancado pelos judeus ali naquela oportunidade. O fato de ter empregado nos versos 4, 10, 14 e 16, olha para vocês verem como que Paulo fala, sempre dou graças a Deus. No verso 10, rogo-vos, eu estou rogando. Verso 14, a mesma coisa, dou graças. Verso 16, batizei também a casa de Estéfanas. Paulo está usando a primeira pessoa para escrever a carta, mas ele diz que está escrevendo ele e Sóstenes. Provavelmente aqui é para que os coríntios pudessem recordar e considerar aquele que antes tinha sido um principal na sinagoga. Agora não é mais um principal na sinagoga judaica. Ele era um irmão do apóstolo. Ele era um irmão e estava na comunhão da igreja. Imediatamente ele apresenta o destinatário, a igreja de Deus que está em Corinto. E aqui ele acrescenta 3 características desse destinatário: santificados em Cristo, chamados para ser santos e vivem em comunhão com toda a igreja do Senhor. E em seguida, ele faz a saudação: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então é claramente Paulo escrevendo uma carta àqueles irmãos. E nós vimos já na semana passada que os objetivos de Paulo ao escrever essas cartas era sempre corrigir alguns problemas que apareciam nas igrejas. Nesta introdução, Paulo, além de incluir as partes costumeiras numa carta, como nós vimos, ele estende o conteúdo para trazer a base elementar das recomendações que serão feitas ao longo da carta. Ou seja, Paulo vai fazer uma série de recomendações, Paulo vai fazer muitas repreensões, vai ensinar conteúdo doutrinário, teológico, e agora ele dá a base, por que e como você deve enfrentar o conteúdo dessa carta. É sobre esta base elementar que eu gostaria de falar nesta noite. E tudo que Paulo, todos os assuntos que Paulo escreve aqui, tem apenas um fundamento: uma vez que nós fomos alcançados por Cristo, nós devemos nos alegrar na luta constante até a confirmação da nossa esperança. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode se contentar em viver uma vida como os mundanos a vivem. Numa oportunidade na carta, no capítulo 5, versículo 1, Paulo chegou a afirmar para aqueles irmãos: nem mesmo entre os gentios havia tal imoralidade. Ou seja, Paulo estava preocupado em como aqueles irmãos estavam conduzindo suas vidas na presença do Senhor. A vida cristã, irmãos, é marcada pela constante busca por crescimento espiritual. Você tem crescido espiritualmente? Quem é você hoje? Você é uma pessoa melhor que ontem? Você é uma pessoa melhor que o ano passado? Quem é você? Às vezes pode até acontecer que em alguns aspectos você tenha dado uma piorada, né? Mas no geral, você precisa ser mais santo. Você precisa ter mais compromisso. Você precisa ter mais amor pelo Senhor. É disto que Paulo está falando. No último sermão, na última semana, nós vimos que devemos intensificar nossa busca por crescimento espiritual,
porque a palavra de Deus insta conosco para sermos perfeitos como o Pai Celeste é. Nós precisamos crescer até a estatura do varão perfeito, e precisamos buscar constantemente o crescimento para estarmos prontos para o dia que o Senhor Jesus vier nos buscar. Esta proposta não é das mais fáceis, imagina, irmãos. Nós precisamos buscar sermos santos como o Senhor é. Precisamos chegar à altura do varão perfeito. As pessoas precisam olhar para nós e ver que Cristo vive em nós. Você já pensou em ser confundido com Jesus? É isso que nós precisamos encontrar. O crescimento espiritual a tal ponto que sejamos confundidos com Jesus. Essa proposta não é das mais fáceis. Como poderemos ter garantias de que nós seremos vencedores nessa luta? Nós lutamos nada mais, nada menos, irmãos, que contra o pecado. E o que a palavra de Deus diz a nós sobre a luta contra o pecado? Hebreus, abra por favor. Hebreus capítulo 12, versículo de número 4. Hebreus 12, versículo de número 4, diz assim, olha: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Percebe, irmãos? A palavra de Deus diz que, se preciso for, precisamos lutar contra o pecado até ao ponto de sangue. É uma luta intensa. Esta é a preocupação de Paulo nessa introdução epistolar. Ele estava antecipando, como se estivesse dizendo assim: vamos tratar de assuntos difíceis ao longo desta carta. Por isso nós precisamos considerar o que Deus preparou para nós nessa luta constante contra o mal. É isso que Paulo está fazendo nesta introdução. Está preparando o coração dos crentes para o que haveria de vir. Assim, Paulo vai apresentar as ferramentas espirituais que nos auxiliam na constante luta contra o mal. Paulo vai apresentar 3 ferramentas espirituais. Você quer crescer, você quer lutar contra o mal e resistir, você quer vencer esta luta? Estas são as ferramentas que Paulo vai apresentar. A primeira ferramenta está no verso de número 1 a 3. Alguém leia de novo para nós? Os versos de 1 a 3, bem alto, por favor. Irmãos, aqui tem a primeira ferramenta. Amados, basta dizer, a igreja para a qual Paulo estava escrevendo, a qual ele estava se dirigindo, não era, assim, uma igreja que estava vivendo de uma forma muito bonita, né? Nós vimos, foi citado o versículo 1 do capítulo 5, onde Paulo disse daqueles irmãos que nem os mundanos, nem os gentios viviam de forma tão mundana. Aquela cidade era uma cidade difícil. Vocês viram na introdução que a prostituição, a idolatria era a marca daquele povo. E esta cultura idólatra, e esta cultura promíscua, de certa forma, estava influenciando a igreja. E aqui, Paulo vira para esses irmãos e diz para eles: olha, vocês, igreja de Corinto, são santificados em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo separou
a vida de vocês para inteira possessão dele. Vocês pertencem a ele. Quando vocês forem considerar os assuntos que eu vou tratar aqui, quando vocês forem considerar a dureza com que eu vou falar, lembrem-se, vocês pertencem a Jesus. Vocês foram chamados com um único propósito. Qual é esse propósito, diz Paulo? Vocês foram chamados para ser santos. Vocês foram chamados para ser santos. E aqui, irmãos, nós precisamos entender o que os dois termos estão querendo dizer. Primeiro, Paulo diz que aqueles irmãos foram santificados. Santificados aqui, Paulo está querendo dizer simplesmente, vocês foram separados para mim. Não tem nada a ver com a vida moral deles. Eles foram separados para pertencerem ao Senhor. Agora Paulo diz, mas uma vez que vocês foram separados para pertencer ao Senhor, uma vez que vocês agora pertencem a Jesus, Jesus vai usar vocês apenas em ações ou apenas em questões que produza santificação. É mais ou menos como se você imaginasse, você tem um violão. Você tem um violão, Pedro ali o tocador, né? E ele fala assim, olha, esse violão foi santificado para o Senhor. Ele quer dizer com isso, então, que esse violão só vai ser usado para tocar músicas que glorifiquem a Deus no culto santo. Ele foi santificado, ele foi separado, ele foi dedicado para esta função. Exatamente isso que Paulo está falando daquela igreja. Esta é a primeira ferramenta que nós precisamos considerar quando estivermos em plena luta contra o pecado. Precisamos estar convictos de que nós somos do Senhor. É a convicção de que nós pertencemos a Deus que segura o nosso coração para lutar contra o pecado, se preciso for, ao preço do sangue, ao custo de sangue. Se não tivermos esta convicção no coração, jamais lutaremos contra o pecado de uma forma vitoriosa. Então, assim, a primeira ferramenta nos leva a entender que o Senhor nos salvou, libertando-nos das garras do pecado. Por que agora haveremos de voltar para Ele? Por que agora haveremos de amar aquilo pelo que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário? Irmãos, o meu pecado, o seu pecado é a razão de todo o sofrimento de Jesus. Por que então nós insistimos em amar este pecado? Quando nós consideramos que pertencemos ao Senhor, o nosso coração se desperta para perceber a lástima que é continuar amando e praticando o pecado. Segunda ferramenta, versículos 4, 5 e 6. Alguém, por favor, vamos ver se conseguimos ouvir. Eu acho que não vai ouvir não, por causa da chuva. Deixa eu mesmo ler, irmãos. Diz assim, ó, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. A segunda ferramenta, irmãos, temos um motivo constante de gratidão. A segunda ferramenta é a inauguração de uma nova vida que nos foi dada em Cristo. O texto diz que a graça de Cristo Jesus nos alcançou.
Nós fomos enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento, e o testemunho de Cristo foi confirmado em nossos corações. Isto nos mostra, irmãos, que o Senhor Jesus nos retirou de nossa própria vida e nos conduziu para o seu reino maravilhoso de amor e retidão. O que significa, irmãos? O Senhor nos deu uma nova caminhada, uma nova jornada, uma nova vida. Você já parou para considerar a resposta para a pergunta: o que seria de mim se Jesus não estivesse na minha vida? O que seria de nós se não estivéssemos lutando com Jesus? O Senhor nos trouxe para a vida dele. O Senhor nos trouxe para o contexto dele. Muitas vezes, irmãos, nós falamos assim para as pessoas: deixe Jesus entrar na sua vida. Irmãos, isso é uma falácia. Jesus não quer entrar na vida de ninguém. Não quer, irmãos. Jesus não quer entrar na vida de ninguém. Jesus nos tira da nossa vida e nos coloca na vida dele. Nós entramos na vida de Jesus, tudo mudou. Nós somos nova criaturas. Nova criatura nós somos. Tudo se fez novo. Irmãos, essa é uma ferramenta maravilhosa. Quando estivermos lutando contra o pecado, precisamos entender: esta não é a vida que Deus tem para nós. A vida que Deus tem para nós é ao lado de Jesus. Se estamos vivendo nas mazelas do pecado, na prática do pecado, esta é a vida antiga, a vida do Egito. O Senhor nos trouxe para caminhar com Ele. Mesmo que esta caminhada seja no deserto, quando nós caminhamos com o Senhor, a nossa vitória é certa. Não importa qual sofrimento que você esteja passando, irmão, não importa qual seja a sua dor, não importa qual seja a sua angústia, se você está com o Senhor, a vitória dele é certa na sua vida, meu irmão. E a vitória do Senhor não significa, irmãos, que esse problema vai ser superado, não significa que essa dor vai acabar, significa apenas, meu irmão, que o Senhor Jesus pegou na sua mão, está te ajudando a trilhar o deserto pelo qual você passa. O Senhor nunca quis nos tirar do deserto. Irmãos, é tão significativo a forma que Paulo enfrenta, por exemplo, o tema como escravidão. Paulo nunca disse que o cristão tinha que lutar para deixar de ser escravo. É fato que a escravidão, no contexto de Paulo, não é a escravidão que nós estamos acostumados a pensar do contexto brasileiro, norte-americano, da escravidão que nós tivemos com a escravidão dos africanos no nosso contexto. É bem diferente, mas mesmo assim, Paulo nunca disse que o empregado ia virar patrão. Nunca. Paulo nunca disse, nunca, a palavra de Deus não diz, nesse sentido, que nós vamos ser todos cabeça. Nunca. Não existe isso na palavra de Deus. Todo mundo vai ser cabeça. Ninguém vai estar por cauda. Não. Muito pelo contrário. Ela diz que tem espaço, a palavra de Deus diz que tem espaço para todos no reino do Senhor. Para todos. Se você é empregado, continue empregado, louvando ao Senhor. Se você é patrão, seja patrão.
Isso não significa que você não possa crescer e ser diferente do que é, nada disso. Significa apenas que, se o Senhor está conosco, não importa o que nós sejamos. Se o Senhor está conosco, não importa a condição em que nós estejamos vivendo. O Senhor deseja que continuemos a lutar, a batalhar na vida que Ele nos deu. Ele nos deu uma vida maravilhosa. Assim, irmãos, não podemos mais voltar aos rudimentos do mundo, mas viver a vida que nos está proposta em Cristo. E a vida que nos está proposta em Cristo é uma vida de santidade. Não é uma vida de riqueza, não é uma vida de muitas alegrias, não é uma vida de entretenimento, é uma vida de santidade. Ainda que para enfrentar essa santidade, nós precisamos enfrentar problemas, dificuldades, tristezas, ainda que precisemos viver todos os nossos dias em lágrimas, mas que nós vivamos de forma santa. Então tem uma fórmula para você entender se está ou não no centro da vontade de Deus. Não se pergunte, eu estou feliz? Não se pergunte, eu estou santo. Não se pergunte, isso está deixando meu coração alegre? Não pergunte, eu estou mais crente? Esta é a pergunta, irmão. Esta é a pergunta. E se você está em Cristo, a alegria vai voltar ao seu coração. Eu fico imaginando, irmãos, um pai que perde um filho. Tem pior problema que este? Sabe por que eu acho terrível? Porque não há nada que você faça que vai trazer o filho de volta. Nada. Nada que você faça que vai trazer o seu filho de volta. Eu fico imaginando a irmã Almeida, que está nos acompanhando aqui pelo Zoom, perder um filho de uma forma tão drástica. E ela está até hoje servindo ao Senhor, sem o filho. Garanto que a dor ainda bate em seu coração ao ouvir eu falar disso. E mesmo com a dor no seu coração, está firme em Jesus. É disso que eu estou falando, irmãos. Ainda que o deserto continue, você precisa encontrar a mão do Senhor e segurar nela. E trilhar firme na presença de Jesus. Esta é uma ferramenta poderosíssima, irmãos. Segure-se nas mãos de Jesus. Terceira ferramenta. A primeira ferramenta, irmãos, nós temos um motivo constante de alegria. Nós somos de Jesus. Segunda ferramenta, nós temos um motivo constante de gratidão. Nós temos uma nova vida em Jesus. Terceira ferramenta, versículos 7, 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha, irmãos. O verso por si só é maravilhoso. Você está sofrendo, está sendo difícil, mas olha o que você aguarda. Olha o que você aguarda. Olha o que está esperando por você. A revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim. Olha o presente que você vai ganhar. Olha a recompensa. Você quer perder essa recompensa? Ninguém quer, né? Porque essa recompensa é de Jesus. E então nós seremos irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, nós temos um motivo constante de glória. Essa é a terceira ferramenta. A terceira ferramenta é a perseverança do crente, garantida pelo Senhor aos seus eleitos. O texto diz que nós vivemos na esperança, aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo afirma que Ele nos confirmará
até o fim. Sabe o que isso significa, irmãos? Eu acho fantástico, fantástico, fantástico o texto que fala sobre isso de 1 Pedro. Irmãos, é uma coisa maravilhosa quando Pedro, para falar disso, ele usa um jogo de palavras. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, até o versículo 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Foi isso que ele fez com você. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois o quê? Guardados pelo poder de Deus. Está vendo o que Paulo está dizendo aqui? Primeiro ele diz, Deus reservou lá no céu a salvação para você. E como seria difícil demais você alcançar a salvação por sua própria força, ele te guardou aqui para pegar o que foi guardado para você lá. Ele diz assim, ó, se você perseverar, você vai ter a salvação. E ele sabia que você não ia perseverar, aí ele guardou você. Ele te segurou. Ele te guardou, meu irmão. A base da nossa certeza de que vamos nos encontrar com Cristo é a fidelidade de Deus, que nos faz permanecer em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, precisamos trilhar o caminho com Jesus, resistindo ao pecado e buscando agradar a Deus até que Ele volte para nos buscar. É isto que nós precisamos entender, na certeza de que 1000 cairão de um lado, tantos 1000 de outro, mas nós continuaremos firmes, inabalados, porque o Senhor é que nos guarda. Esta é a ferramenta terceira, irmãos. Primeiro, nós temos um motivo de alegria. Somos de Jesus. Segunda ferramenta, nós temos um motivo de gratidão. Nós herdamos uma nova vida com Jesus. E terceiro, nós temos um motivo de glória. Essa vida que Ele nos deu vai nos levar para uma vida muito melhor do que nós possamos imaginar. A vida cristã é uma corrida proposta para que nos envolvamos na tarefa de nos achegarmos a Deus. Só seremos vitoriosos se lutarmos firmes contra o mal, mas graças a Deus que nos capacitou com ferramentas espirituais para a batalha. Nós temos um motivo de alegria, irmãos, somos de Jesus. Nós temos um motivo de gratidão, Ele nos colocou numa vida nova e diferente. E o motivo de glória, essa vida vai nos conduzir para as moradas celestiais. Firme-se nisso, meu irmão. Trilhe o caminho com Jesus. Resista ao pecado e busque agradar a Deus até que Ele volte para te buscar. Então, tudo aquilo que nós vamos ouvir durante essas exposições de 1 Coríntios, lembre-se sempre disso, não importa a dureza do texto, não importa a seriedade do assunto, lembre-se, você é de Jesus, você tem uma nova vida com Jesus, e você não é deste tempo presente, você está caminhando para ir morar com Ele no céu. Qualquer problema que você for enfrentar aqui em 1 Coríntios, como aqueles irmãos, vai precisar considerar essas 3 ferramentas. Anote elas aí. Anote elas aí. Porque você vai precisar delas para entender tudo aquilo que Paulo fala a esta igreja. Que o Senhor nos abençoe, ilumine nossos corações, para que nós possamos crescer com a exposição desta carta, e que possamos de fato ir ao encontro de Jesus, e que na nossa reunião com Ele, nós estejamos preparados, porque somos dele. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor amado, louvado seja o teu nome. Queremos te glorificar nesta noite, porque enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas,
enfrentamos o pecado, mas nós precisamos encarar essas ferramentas. Precisamos entender que somos do Senhor. O Senhor nos deu uma nova vida, e essa nova vida vai nos conduzir para as moradas celestiais. Obrigado, Senhor. Que nós possamos aprender isso nessa noite e que possamos, de fato, viver em torno disso, buscando compreender todas as mazelas da nossa alma, com a certeza de que o Senhor quer que nós vençamos o mal e sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado por isso, em nome do Senhor. Amém.